E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Santos. Estou aqui agora iniciando o curso de Mecânica dos Fluidos aqui no canal. Bem, é um curso que vai compreender boa parte dos assuntos da mecânica dos fluidos. Infelizmente não vou conseguir alcançar todos os assuntos na qual eu desejo trabalhar, mas os que eu conseguir alcançar eu vou tentar dar de forma mais clara possível para enfim acabar aquele medo de mecânica dos fluidos, tá? Essa aula vai ser uma aula curta porque vai ser uma aula introdutória para deixar claro alguns conceitos nos quais a gente vai precisar lá na frente, ok? Então vamos lá. Introdução. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai estudar a mecânica dos fluidos é o que? É o que é um fluido. Bem, a primeira duas coisas vêm na nossa cabeça quando a gente recebe, quer dizer, essa pergunta, né? O que é um fluido? A gente fala na lata, líquidos e gases. Ok, por que líquidos e gases? Bem, líquidos e gases eles têm uma capacidade comum que é a capacidade de fluir, né? Por exemplo, eu estou aqui e eu quero fazer com que o ar flua. Então, eu consigo fazer isso? Consigo. Se eu pegar a palma da minha mão e começar a abanar, eu vou sentir o quê? Que o ar está fluindo e tocando no meu outro braço aqui. Eu estou conseguindo o quê? Consegui deslocar uma camada de ar e ele está tocando aqui na minha mão sem necessidade de eu pegar e aproximar aqui perto, né? Eu consigo fazer esse deslocamento. Líquidos também. Se você pegar uma superfície com um certo desnível e pegar um copo d'água e derramar, o que você vai prestar atenção? O que você vai ver? Você vai ver que a água ela vai tender a escoar. Ela vai escoando pela superfície, né? Então esses dois eles têm capacidade comum de escoar, né? Então fluidos, né? Eles tendem a escoar quando a gente interage com ele, né? Por exemplo, o ar, se eu pegar e interagir com ele, o que, é que eu vou estar fazendo com ele? Eu vou estar fazendo com que ele flua, né? E um exemplo também é quando a gente está agitando o nosso café da manhã. Os sólidos, eles são diferentes dos fluidos, porque eles não fluem. O máximo que vai acontecer quando eu aplico uma força sobre ele é o quê? Ou eles vão deformar, ou eles vão dobrar. Então, por exemplo, a minha carteira está aqui. Se eu aplico uma força sobre ela, o que vai acontecer? Ela está o quê? Dobrando, né? Ela vai estar se deformando um pouquinho aqui. Mas por que isso acontece? É por causa da interação das moléculas, né, que compõem esses elementos. Dos sólidos, as interações intermoleculares elas são muito fortes mesmo, que é difícil de você rompê-las. Então, se você aplica uma força sobre esse sólido, né, sobre o sólido, ele vai se deformar, mas ele vai tender o quê? Ele vai resistir a essa força e vai tender a voltar ao seu comprimento, à sua forma original, né? Por causa disso. O que vai acontecer se você aplicar uma força muito grande? Ele vai fluir? Não. O que vai acontecer? Ele vai quebrar. Ele vai sofrer uma fratura, né? E aí vai romper, ok? Um elástico, né, é um exemplo disso. Se você pegar um elástico e fizer uma força, tentar esticá-lo, né, e depois parar de esticar, ele vai voltar ao comprimento original dele. Ele vai se deformar e depois vai voltar. Logicamente, se você não quebrar o K dele, né, que é o coeficiente de elasticidade dele, né, dentro da faixa elástica, ele vai voltar no seu estado inicial. Os líquidos, né, eles são diferentes dos sólidos porque a interação entre as moléculas dos líquidos não é tão forte. Por isso que ele é maleável. Quando eu falo maleável é porque ele toma a forma do recipiente na qual ele está inserido. Por exemplo, você sabe qual é a forma da água? Não. Se você colocar ele dentro de uma garrafa PET, ele vai tornar a forma da garrafa PET. Se você colocar ele em um balde, o líquido vai tomar a forma de um balde. Por causa que essas moléculas elas não são tão... A interação entre as moléculas não é tão forte assim como os sólidos, logo eles são um pouquinho mais maleáveis, por isso que ele vai ter a capacidade de fluir. Os gases também, né? A interação entre as moléculas dos gases é muito fraca. É tanto que eles se espalham por todo o ambiente. Por exemplo, se você tiver em um quarto fechado e jogar um perfume lá dentro, só pode ser uma borrifadinha mesmo. O que vai acontecer?
Se você entrar no quarto 2 minutos depois, o quarto vai estar com o cheiro daquele perfume. Por quê? Porque as partículas do aroma, né? Porque as partículas do gás, o que vai infestar todo o quarto? Porque elas vão estar espalhadas por todo o quarto, exalando esse aroma, ok? Então, essa é a diferença, porque líquidos e gases, eles fluem por causa da interação entre as moléculas, eles não ser tão fortes. Então, eles são maleáveis, eles têm de capacidade de fluir. Sólidos não. Sólidos, eles têm uma interação intramolecular muito forte, o que é difícil fazer com que eles coam. Não tem como fazer eles coar. O máximo é o que? Quebrar, dobrar ou deformá-lo, ok? Dito isso, vamos a uma definição formal, né? Que é uma definição que eu tirei lá do Fox 2018, que é a 8ª edição. A definição que ele nos traz é essa. Um fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento, não é uma força tangencial, não importando o quão pequeno seja o seu valor. Calma. Fluido, ele vai ter a capacidade de se deformar continuamente sob a aplicação de uma força tangencial, ou seja, uma tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento é essa tensão que eu vou estar fazendo na superfície aqui dessa minha carteira, tá? Que é diferente, tá? Porque a gente às vezes pode até confundir tensão de cisalhamento com tensão normal. Tensão normal é aquela que faz 90 graus com a superfície. Então, por exemplo, a minha calculadora está a 90 graus a minha carteira. Se ele vai estar apontando para cima, né? Vamos supor que aqui é um vetor e está apontando para cima. Isso aqui vai estar apontando a direção de uma força normal, né? Que está sendo aplicada aqui em cima da minha carteira, né? Que está formando aqui um ângulo de 90 graus. Já a tensão de cisalhamento é uma tensão que vai estar agindo na superfície, tá? E quando a gente aplica isso em uma substância, né, para descobrir que ele é um fluido, se você aplicar isso aqui, essa substância ela vai o quê? Ela vai continuar se deformando, não importando quão pequeno seja essa tensão que você está fazendo na superfície dele. Por exemplo, numa piscina, né? Se eu estiver dentro de uma piscina e fizer isso daqui na superfície da água, você vai ver que a propagação de umas ondinhas, né? Isso está representando o quê? Que o fluido ele vai estar o quê? Vai estar se deformando. Mesmo você aplicando uma tensão de cisalhamento muito pequena, você vai conseguir ver essa deformação, que é totalmente diferente de um sólido, né? O sólido ele vai se deformar? Vai, mas vai deformar muito pouco e vai tender a voltar na sua forma original. É o que está acontecendo. Essa imagem aqui figura 1.1 do livro está nos trazendo, né? Na parte A aqui é o sólido ou um fluido, né? Na sua configuração inicial, né? A partir daqui em B é quando eu apliquei uma força tangencial, uma tensão de cisalhamento bem na superfície aqui. E o que vai acontecer? Ambos vão se deformar, mas a diferença é que o fluido ele vai continuar se deformando. Ó, aqui é essa parte que ele se deformou ainda. Essa aqui, essa segunda parte é essa daqui, ó. E ele está se deformando, vai se deformando continuamente. Ou seja, mesmo que seja pequena a força, ela vai continuar se deformando. Isso é o que caracteriza os fluidos, que são líquidos e gases, que é totalmente diferente dos sólidos, ok? Entendido essa parte, vamos para algumas propriedades dos fluidos. Essa aula é um pouquinho introdutória, então vai ser bem rapidinha, ok? Algumas das propriedades dos fluidos que mais vamos utilizar. Massa específica. Massa específica é a razão entre a massa do fluido e o volume que ele ocupa. Esse é o famoso ρ igual a m sobre v, onde m é a massa e v é o volume. Qual é a unidade de medida? É basta a gente saber qual é a unidade de cada um dos elementos que está compondo essa minha equação. Massa é o quê? Quilograma. Volume é o quê? Metro cúbico. Então, logo, a unidade de massa específica é o quê? Quilogramas por metro cúbico. Densidade relativa, talvez, é outra propriedade dos fluidos, né? Talvez seja uma novidade, mas não como posso falar, não é difícil, é muito simples ela, entender ela. A densidade relativa nada mais é
do que a comparação entre a massa específica de um fluido com a massa específica de um fluido de referência. Ou seja, é como se eu pegasse a densidade dessa calculadora e comparasse a massa dessa minha carteira em relação à massa da minha calculadora, que é o meu objeto de referência. Aí comparei. Aí agora eu pego o meu estojo e comparo em relação a ela. Ou seja, ela está sendo o meu objeto de referência e vou colocar vários objetos e fazer a comparação entre eles e ela. Né? É exatamente isso que a densidade relativa é. É eu pegar um fluido, um fluido de referência, e pegar outros fluidos e comparar em relação a ele, que é o que a gente vai fazer aqui. E normalmente a gente usa o que? A água para calcular a densidade relativa de líquidos e o ar para fazer a densidade relativa de gases. Então, a densidade relativa ela é representada por Sg, que vai ser a massa específica do líquido, da qual a gente vai estar estudando, dividido pela massa específica da água. Para gases, né, a densidade relativa vai ser a massa específica do gás dividido pela massa específica do ar. Então, por exemplo, o mercúrio, né? O mercúrio, se você pegar a massa específica do mercúrio, se você olhar na tabela, vai ser 13.600 kg por metro cúbico. Para fazer a densidade relativa de cada um, ambos a água e o ar tem que estar nas condições normais, né? Que é 1 atm e 25 graus Celsius. Então, a densidade a massa específica da água vai ser 1.000 kg por metro cúbico. Então, se você pegar lá a massa específica do mercúrio, que é 3.600 kg por metro cúbico, e dividir pela massa específica da água, que é 1.000 kg por metro cúbico, você chega em quê? Em 13,6. O que a densidade relativa do mercúrio ser 3,6 significa? Que o mercúrio ele é 13,6 vezes mais denso do que a água. É para isso que a gente compara, né? A gente vê o quão denso está sendo um determinado componente em relação ao outro, né? Ok? Simples, né? E qual é a unidade de medida? Muito simples ainda. Tem a unidade de medida é adimensional. O que significa adimensional? Sem unidade de medida. Por quê? Porque a gente está colocando uma massa específica sobre outra massa específica. Então a gente vai ter o que? Quilogramas por metro cúbico dividido por quilogramas por metro cúbico. A gente vai o que? Cortar metro cúbico em cima com metro cúbico embaixo. Logo é adimensional. Ok? E por último, que eu quero trazer para vocês é o volume específico. O volume específico é o contrário da massa específica, né? Se massa específica é massa por volume, aqui o volume específico é volume dividido por massa. E a sua densidade é o seu valor, né? A análise dimensional que a gente precisa fazer, a sua unidade de medida vai ser metros cúbicos por quilograma. Por quê? Porque volume é metros cúbicos e massa é quilograma. Ok? Se a gente saber qual é o valor de cada componente que compõe uma equação, cada componente da equação, foi meio redundante, né? A gente não precisa ficar tentando lembrar, puxar na memória qual vai ser a unidade de medida. Não, basta a gente descobrir, saber quais componentes eu tenho e simples, a unidade de medida sempre vai sair. Ok? Nos exemplos que eu vou estar trazendo de resolução, a gente vai estar trabalhando isso. Ok? Então, resumindo, o que eu quero que vocês entendam dessa aula? A definição, a diferença de fluidos para sólidos, né? E essas propriedades na qual eu trouxe aqui para vocês. Ok? Para a próxima aula, a gente vai estar discutindo um pouco de estática dos fluidos, tá? Se vocês quiserem dar uma lida, uma olhada, tá bom? No mais, é isso. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe aqui nos comentários, tá? Sugestões, estou aberto a sugestões, tá bom? Então, até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.